Tudo Brankenstein. Olá, amante do Olá. terror. Aqui no canal eu já falei de histórias que têm um teor religioso ou até mesmo profano. Isso é bem comum em algumas obras, elas usam esse elemento com o intuito de chocar. Essas histórias tendem a chocar porque as imagens santas, elas são vistas como santas, ou seja, imaculadas e Tamo, velho, imaculáveis. tentando Então, voltar. quando alguma obra, seja de horror, seja de comédia, usa esse elemento, o resultado tende a ser o mesmo. Choque. Por exemplo, a gente tem um The Boiled One, que Nossa, é o um Boiled One é capeta muito que bom, quer velho. porque quer passar por Jesus Cristo. Só que é uma entidade diabólica que quer trazer o flagelo da humanidade. Literalmente fazer o céu sangrar. Mas o que isso necessariamente tem a ver com o vídeo de hoje? Simples. Você já ouviu falar de um perfil no TikTok chamado El Retolam? TikTok. É um nome bem esquisito, mas vai por mim. O nome é a coisa menos esquisita que esse boneco tem. Então, sem perder muito tempo, os vídeos estão saindo toda quarta e todo sábado às 7 horas da noite. Então, não Arizinha perca. ficou em Agora, primeiro, velho. vamos pro vídeo. Eu gostei dos brasileiros, correu bem El até pelo Retolam, que eu que vi, nem eu velho. disse lá no início, é um perfil do TikTok em que todos os vídeos são esse boneco aí, que é obviamente animado por IA. Uma IA bem da vagabunda, por sinal, mas a gente releva. Pô, sacanagem, E em IA todos os não, vídeos, velho. ele fala alguma coisa que beira o absurdo. Por exemplo, um tutorial de como ser imortal junto de uma música de edit genérica tocando de fundo. E alto pra cacete, que mal dá pra ouvir o que o boneco tá falando. Mas, de novo, a gente releva. E uma coisa que se repara, se for nos comentários, é que grande parte deles é brasileiro, mesmo o vídeo sendo em espanhol. E eles, nem todos, mas grande parte, tá falando sobre Jesus e como Jesus é maior que o Retolam. Será que são bots? Eu não sei, mas que é estranho é. Não o fato deles falarem que Jesus é maior que o Retolam, mas que em todo vídeo tem isso, e praticamente Ué. da mesma forma. Mas primeiro vamos dar uma olhada nos vídeos em si. A gente tem aqui cerca de 19 vídeos curtos, cada um com milhões de views, o que é até bem comum no TikTok, mas beleza. Caramba. E todos eles Bom. são da mesma coisa, só muda o assunto que o boneco tá falando. No primeiro O vídeo, boneco ele feio. diz: embora tentassem me calar, fracassaram. Não tenho poder. Nunca tiveram e jamais terão. Acho que são os donos de tudo, capazes de mudar o mundo ao seu favor, mas são apenas humanos com limites. Agora me diga, se o poder absoluto estivesse em suas mãos, seria como eles? Não dá pra saber quem Entendi. são eles de quem ele tá falando, isso ainda é um mistério. Até porque é o Tivesse esse primeiro poder de absoluto no 19 vídeo inteiro, vídeos, velho. e só tem Precisa 30 trabalhar. segundos, então a gente vai ter que continuar vendo pra saber. No segundo vídeo, aparentemente o Retolam fez um vídeo de despedida tem um tempo, só que na verdade não era ele, porque nenhum ser tem poder pra desculpa. eliminar o Retolam. Ele diz que são só seres inferiores tentando controlar ele, mas nunca vão conseguir silenciá-lo. Retolam a favor da liberdade de expressão. No terceiro vídeo, ele fala que muitos devem estar se perguntando sobre a sua volta, mas antes disso, ele precisa dar um aviso sobre um ser de aparência felina, um gato. Ele diz que esse ser não é confiável e que silenciou o cachorro, o único que conhecia a sua verdadeira face, e confiar nele só vai levar para sua morte. Não confie em nada do que ele fala. No quarto vídeo, ele diz que existem 9 seres do abismo que são muito mais poderosos do que qualquer como é que coisa que fala? você conheça ou vá conhecer, e tem poderes tão incríveis Aí, quanto anima do caóticos, macaco, que velho, são que donos horroroso. de todas as realidades Negócio de creepy, vou todos os sonhar, então, universos. essa é a Ou tendência, seja, velho. mal a gente começou e já estamos engatando em O uma Boiled parada One é cósmica. muito bom, assim velho, o que a Boiled One. Eu galera fiquei do com medinho, Power velho. Scaling gosta. Vamos lá. O primeiro é o Nixar, o Devorador da Verdade. Ele Eita. nasceu quando o primeiro pensamento consciente surgiu, e por pensamento consciente, a gente Oxi. logo pensa na humanidade. Ou seja, ele surgiu assim que o primeiro humano consciente surgiu. Ele não tem forma, Diz minha só amiga, o bocas evento que nunca me sussurram mostrou os mentiras. O que pode ser uma referência ao pai da mentira que todo mundo sabe muito bem quem é. O poder de Nixar distorce a realidade e devora a mente das pessoas, só deixando o caos e, por fim, o Vê, né, nada. velho? Os O caras falam que meus próximo amigos nunca deixaram ver o Saltum, pau, a mano, sombra pra analisar, que mano. respira. É um ser que surgiu antes da Saltum. própria luz, nascido do próprio caos. Ele é uma fumaça que devora a realidade. Não apaga a luz, devora. Onde ele avança, deixa o Devora? espaço fragmentado. Devore? Tudo que toca perde totalmente o sentido. O próximo pois é, é o né, pra me Shaktar, analisar. o Shaktar. tecedor de pesadelos. Não Tecedor? destrói nem devora. Ele só semeia o terror absoluto na mente, implantando medos tão reais que fica impossível distinguir o que é ilusão e o que é real. Eu queria Se você apertar ficou peitinho. curioso pra saber o resto dos seres do abismo, problema é teu, porque o Retolam só falou de 4. Lá Meu ele. Deus. Então se contente com isso e vamos falar dos outros vídeos. Esse aqui
é o vídeo mais popular Caralho, que o mas Retolan já postou. O Como Ser Imortal, onde ele te Dragon Quest ensina tá a ser seco, imortal. velho. Óbvio. E como é que faz pra ser mortal? De acordo com esse boneco feio do diabo, você precisa primeiro encontrar a tal Bíblia Proibida, que adivinha só, em nenhum momento é explicado o que é. Daí completar Boa. as 12 tarefas da dor, que também não se sabe quais são. E aí você Boa. deve ter acesso à completa imortalidade. Só que, claro, você tem que estar disposto a sacrificar tudo aquilo que você mais ama, o que deve fazer parte das 12 tarefas da dor, se pá. No fim, você não aprendeu como ser imortal, mas aprendeu que tem um jeito. Aqui ele ensina que você nunca deve guardar rancor de nada e nem ninguém. Isso soa bem familiar, né? Se você já leu a Bíblia, você deve lembrar de uma passagem que diz o seguinte: não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 18. E tudo bem, isso aprendemos é o que amém. qualquer um poderia falar, mas vindo de um ser que se autodenomina Todo-Poderoso, que diz os mesmos ensinamentos de Deus, isso tem bastante significado. Tá começando a entender por que de ser considerado profano? Pois é, calma que tem mais. No próximo vídeo, ele explica quem ele é e como ele surgiu. Ele nasceu antes do próprio universo existir, antes da primeira luz e do primeiro pensamento ele já existia. Ele nasceu como um erro, uma anomalia fora do conhecimento dos seres cósmicos. Disse que já viu galáxias nascerem, deuses se corromperem, civilizações sendo criadas e então morrendo num ciclo infinito de morte e caos. E aí percebeu que a própria existência era uma prisão. Ou seja, ele se coloca como um ser praticamente divino que é mais velho que tudo que existe. Isso tá até me lembrando o Sephiroth e o Qliphoth do universo SCP. Tem vídeo no canal sobre, inclusive, só que é bem antigo. Só que mesmo assim, apesar dele se proclamar um todo-poderoso, Nossa, eu gostava ainda de assim ver não coisa se considera do- como um deus da ou fundação, demônio. Só que velho. os seres celestiais o temem porque não conseguem controlar ele. Ele é um tipo de erro na criação deles. Mas agora, parando de falar dele, o Retolan do nada começou a contar, como se ele estivesse fazendo meio que uma profecia do apocalipse. 1, 2, 2, 1. O céu começa a sangrar. Os bebês deixam de ser inocentes. 2, 3. Se esconda até que Deus deixe de chorar. 4, 5. Quando não escutar mais os gritos, não confie. Siga sorrindo. 12, 1. Quando os arcanjos deixarem de cantar, saia do seu esconderijo. Tá. Que merda foi essa? Caralho, Aqui a gente top. começa a ir um pouco Gostei. mais além dessa parada dele ser profano, coisa e tal. Porque ele literalmente diz que Deus está chorando, mas relaxa que ainda não acabou. Sabe a tal da Bíblia Proibida? Então, parece que encontraram ela e queimaram ela. Por isso mesmo que Deus está furioso. E aparentemente queimar a Bíblia Proibida faria com que o céu sangrasse, desencadeando aquela profecia lá, 1, 2, o céu começa a sangrar. Só que uma coisa curiosa acontece, porque o Retolan foi atacado por alguma coisa, porque ele grita e um baque é ouvido, junto de barulho de carne rasgando. Alguns vídeos depois, ele volta todo ferrado, com um corte enorme no rosto, e na descrição do vídeo tem um código Morse, que traduzido fica "me ajude". Definitivamente não se sabe mais o que tá acontecendo aqui. Em um vídeo, ele diz que se você tem alguém que você ama, você deve dizer que ama ela agora mesmo, e no outro, ele te ensina a falar com os mortos. Olha, Ué. eu acho que já tá confuso o suficiente, então vamos parar de falar dos vídeos e falar sobre o próprio El Retolan. Tá na cara que esse negócio aqui foi criado com um único propósito de ser tosco e ao mesmo tempo acender o ódio no coração dos fanáticos religiosos. É só ler os comentários, vai tá cheio deles. E sinceramente eu espero que eles não venham pra cá. Enfim, o El Já vão, Retolan como é sempre um vão. boneco de ventríloco que existiu antes de tudo existir. Ok, isso a gente sabe, mas a gente sabe também que ele é uma anomalia criada pelos deuses. De algum jeito. E ele fala de deuses, só que também se refere ao Deus do cristianismo, o que pode significar que ele queira rivalizar com ele de alguma forma. E também tem essas tais de entidades do vazio que ele começou a comentar, só que nunca mais terminou. Se fosse pra teorizar, eu diria que o autor começou a ficar sem ideias, ou então ficou com preguiça de terminar e deixou por isso mesmo. O El Retolan é uma das coisas mais Pô, ele esqueceu confusas que eu mesmo, já abordei acontece, aqui no canal. E é esqueci. justamente por isso que eu tô abordando aqui. Se você tem alguma ideia do que tá acontecendo, ou se tem alguma visão diferente, me diz aqui nos comentários, porque nem eu entendi direito. Muito obrigado a... Pô, já acabou, mano. Amigo, não.